Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é a sexta videoaula, tá? E nós vamos tratar, sexta videoaula sobre economia e sociedade do Segundo Reinado, tá? E nesta videoaula nós vamos tratar sobre o início do processo de industrialização e urbanização do Brasil, certo? Não que não houvesse cidades, é claro que há, né, desde o século XVI, desde quando começou a colonização do Brasil, existem cidades no Brasil, e é claro que indústrias se tornaram possível, legais no Brasil a partir de 1808, né, com um decreto do Dom João VI que permitiu a abertura de indústrias aqui no Brasil. Mas o que acontece? A partir do ano de 1850, há um desenvolvimento mais sólido, tanto no sentido da industrialização quanto da urbanização do país. O que isso significa? Isso significa que começou a surgir em grande quantidade empresas industriais, né, fábricas, né, sobretudo fábricas no setor têxtil, né, setor de tecidos, vestuário, né, fábrica de chapéu, fábrica fábrica de sapato e por aí vai. Okay? Então, quer dizer, vai haver um fenômeno de intensificação das atividades industriais e da urbanização a partir da década de 1850, ok? Então, isso vai se dar, sobretudo, no Rio de Janeiro, capital do Império, em São Paulo, tá? Porque é a capital da província que vai se tornar a maior produtora de café do Brasil, tá? E em outras grandes cidades brasileiras também vai haver um fenômeno, só que de menor dimensão, no sentido da industrialização, ok? Então, nós vamos ver como é que isso aconteceu e quais vão ser as implicações disso para o futuro, ok? Bom, e aí, o que nós temos? O que nós temos é que o ano de 1850 é um ano chave para entender esse processo. Por quê? Porque, veja bem, com a proibição do tráfico de escravos e o aumento da taxação sobre mercadorias industrializadas importadas do exterior, leia-se principalmente Inglaterra, surgiu um novo panorama socioeconômico no Brasil, né? Então, assim, qual era o panorama anterior? O panorama anterior era agrário exportador, né? Uma economia subordinada ao que ditava, sobretudo, a economia da Inglaterra. A Inglaterra queria um Brasil agrário exportador e importador de mercadorias industrializadas. De 1850 para frente, vai haver uma mudança nesse cenário, né? Não vai haver uma mudança total, mas vai ser o início de um processo de mudança do perfil socioeconômico brasileiro, ok? Então, por um lado, a proibição da importação de escravos, né? Se por um lado, com a proibição da importação de escravos, houve uma liberação de capitais dos traficantes de escravos para investir em outros setores da economia, de outro, o aumento de impostos sobre mercadorias importadas, sobretudo aquelas que pudessem ser produzidas no Brasil, né, 60%, né, incentivou o investimento desses capitais. Capital da onde? O capital do traficante de escravo, que agora ele não poderia continuar reinvestindo o seu capital em traficar mais escravos, está proibido. Então, esse cara, o traficante de escravos, ele vai aproveitar a tarifa Alves Branco para investir na indústria, certo? Com uma maior possibilidade de lucro, ok? Então, esse fenômeno vai acontecer. E aí, o que vai acontecer? Esses caras vão investir no quê? Eles vão investir na construção de ferrovias, certo? Que é um investimento alto naquela época. Construção de bondes, né, nas cidades, sobretudo Rio de Janeiro. Né, mas para o final do século XIX ainda vai aparecer o bonde elétrico, né?
a iluminação pública, a famosa iluminação a gás, que aparece no Rio de Janeiro também, mas também pouco a pouco vai aparecendo nas maiores cidades do Império, entre outros investimentos, certo? Gente, é dessa época, eu até esqueci de colocar nos slides, seria interessante botar uma imagem dessa figura, mas é desse contexto aí que vai aparecer um gaúcho, né, João Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, né, ganhou o título de nobreza no Império, que foi o maior empresário do Império, né, e ele foi um cara desse contexto, né, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que era a maior Bolsa de Valores do Brasil, ela vai atrair um grande fluxo de trânsito de capitais, né, que é investimentos, né, vai haver um aumento sem precedentes nos investimentos, né? Esse negócio de compra, apólice de empresa, ações, né? Esse tipo de movimento ele vai acontecer e vai se intensificar em razão desses capitais dos traficantes de escravos, né? Sem falar que os cafeicultores também vão ter capitais para investir, certo? Isso vai acontecer mais localizado na província de São Paulo, mas que também está nesse contexto, né? Os capitais concentrados nas mãos dos cafeicultores também contribuiu com a industrialização do Brasil, porque os cafeicultores vão investir, por exemplo, na construção de linhas férreas, né? Ou seja, na construção de estradas de ferro em São Paulo. Não é à toa que São Paulo se tornou um grande centro ferroviário do Brasil, como é até hoje, né? Há uma grande concentração ferroviária do estado de São Paulo hoje em dia que vem da época do Império, ok? Outra consequência foi que, na impossibilidade da importação de mão de obra africana, foi intensificado o tráfico interno de escravos, né? Também relacionado à proibição, né, da importação de escravos, né, a Lei Eusébio de Queiroz, né? Então, você vai ter também, né, esse tráfico interno. Então, vocês têm, né, o que a gente tem? Tem a tarifa Alves Branco, certo? Tem o Bill Aberdeen, tá? Tem a proibição da importação de escravos, né? Esses três fenômenos eles vão ser relacionados a uma série de transformações socioeconômicas na sociedade brasileira, certo? Então, né, vai nascer internamente no Brasil, vai se intensificar, já havia antes, né, tráfico interno de escravos, mas vai se intensificar o tráfico interno de escravos. E o movimento vai ser basicamente as províncias do norte do Brasil, que estão em decadência e que não estão utilizando tanta mão de obra assim por conta dessa decadência econômica, elas vão vender escravos para as províncias do sul, sobretudo a província de São Paulo. Ok? Por fim, tiveram início no Brasil uma série de medidas que visavam atrair mão de obra imigrante europeia para o Brasil. Aí, nesse contexto, a gente está falando basicamente de São Paulo, tá? Relacionada à expansão da lavoura do café e região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dada a preocupação que o governo do Império tem de ocupar a região sul pela possibilidade de um conflito com a Argentina, né? Então, ocupar espaços para garantir a posse. Né? Então, vai haver vários projetos de colonização do sul do Brasil com distribuição de terra para colonos europeus, sobretudo italianos e alemães. Esses caras vão receber terras, né? Famílias de imigrantes que vêm para o Brasil para se estabelecer aqui, e o governo brasileiro quer garantir a posse dessas terras, certo? Então, esse fenômeno vai acontecer e também é relacionado a esse processo geral de industrialização e urbanização. Por quê? Porque os imigrantes, em boa medida, eles vão trazer da Europa a sua experiência urbana e industrial, né? Não é por acaso que existem várias cidades do sul do Brasil que têm características europeias na sua arquitetura. Isso é uma herança desses imigrantes que vieram, né, a partir da década de 1850 para frente, para o Brasil. Então, eles trouxeram sua experiência urbana e industrial para o Brasil, experiência de trabalho. Ok? Então, a partir de 1850, houve um surto de urbanização e industrialização do Brasil. E é claro, as principais cidades do Brasil, nesse contexto, vão ser, assim, de longe, o Rio de Janeiro, e em segundo lugar, bem para trás ainda, São Paulo. São Paulo vai crescer muito no final do século XIX, mas o Rio de Janeiro está muito lá na frente de São Paulo naquela época. O Rio de Janeiro era muito maior que São Paulo no século XIX. São Paulo era uma cidade média no século XIX.
ok? Então, as cidades vão crescer, né, com serviços urbanos, né, era muito comum na época o bonde, né, iluminação, né, primeiro iluminação a gás, aí depois veio a iluminação elétrica, né, mais para o fim do século XIX e início do século XX, ok? E as indústrias, né, as indústrias, fábricas, elas vão começar a fazer parte da paisagem urbana brasileira, tá? Então, foi essa nova realidade trazida com as transformações de 1850 para frente. Tá? A imigração europeia se intensifica. Aumenta ano a ano o número de europeus que estão chegando ao Brasil, sobretudo São Paulo e províncias do sul do Brasil. Ok? E aí, eu deixo para a próxima videoaula comentar sobre a substituição da escravidão. Ok? Então, esse é o tema da próxima videoaula. Agradeço, pessoal. Um forte abraço a todos e até breve.